Fala pessoal, beleza? Eu vou dar continuidade aqui a essa corujinha que eu comecei a fazer. No vídeo anterior eu mostrei o olho, né? Eu iniciei pelo olho e mostrei o olho sendo feito. Quem não assistiu, vou estar deixando nos cards. E depois que eu fiz o olho, né? Eu fiz essa parte eu não gravei, porque era mais sombreamento e essas manchinhas. Não tem muito detalhes de pelo, só aqui na lateral mesmo, que tem essa pelagem, né? Essa pelagem eu fui construindo aqui, ó, na lateral e depois jogando a caneta borracha por cima, para causar essa sensação de pelinhos, né? Aqui também fui fazendo esses fios mais espalhados da pelagem aqui da coruja. E alguns detalhes que com o tempo eu vou arrumando, tá? Então, aqui eu fiz um sombreamento, fiz um degradê, né? Puxei aqui o escuro mais para o claro e fui jogando depois essas manchinhas aqui da cabecinha dela com a caneta elétrica, né? O que pode ser feito também com uma caneta normal, mas como eu já fiz um sombreamento e esse é um papel bem sedoso, então eu senti um pouco de dificuldade de ficar apagando com a borracha normal. E aí a borracha elétrica fez o trabalho muito bem, ficou bem semelhante à imagem original, tá? Então eu vou começar aqui pelo bico, vou utilizar aqui uma lapiseira 05 com grafite 4B, um grafite bem escuro. Vou começar demarcando aqui a parte mais escura do bico e vou puxar esse sombreamento. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu ensino sobre a arte do realismo, a grafite. Fique à vontade para deixar o seu comentário, deixar sua sugestão, se quiser que eu traga algum vídeo aqui pro canal. Você pode perceber que eu sempre vou contrastando primeiro as partes mais escuras, né? Como o olho, aqui essa parte aqui da pelagem dela, que é bem escura. E esse vídeo vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Ser tipo live. Tempo real aqui pra mostrar vocês essa arte sendo feita. Aqui, ó, existe uma sobreposição dos pelos. Só que antes de eu fazer esses pelinhos, a gente faz a camada de baixo. Por exemplo, aqui eu sei que tem uns pelinhos mais claros, só que pra mim conseguir destacar esses pelinhos mais claros, eu preciso jogar a primeira camada que é mais escura, pra vir depois destacando os pelos por cima. Esse papel que eu tô usando é o Canson Bristol A4. Ele é um papel bem liso, bem sedoso. Agora eu vou começar a suavizar essa sombra aqui, porque tem uma passagem de luz aqui no meio. O que também
simboliza aqui o volume, né, do bico. Depois tem uma continuação dessa sombra aqui do bico, aqui embaixo dessa pelagem aqui. Agora, pessoal, eu vou começar a suavizar esse sombreamento. Pegar um esfuminho menor aqui, ó, passar aqui nessa lateral, só pra esfumaçar. Agora eu vou jogar mais uma camada aqui de preto. Passar já o pincel para não desbotar muito. Então, eu fiz aqui o bico. E à medida que a gente vai trabalhando em cima, na lateral, ele vai ficando mais visível, mais compreensível, fácil de entender que isso daqui é o bico da coruja. Agora eu vou começar a
fazer essa pelagem. E como é uma pelagem que parece que tem um degradê, eu vou começar com o lápis 2B. Sempre olha a direção do pelo para você conseguir aplicar aqui no desenho. E é uma pelagem bem mesclada, tem alguns tons mais escuros, os tons mais claros. Eu acho que aqui embaixo eu vou jogar já um sombreamento. Bem aqui, ó, perto do bico. Eu já vou jogar um sombreamento aqui exatamente pra mim já sobrepor esses outros pelinhos que vai vir por cima. Então, eu sei que aqui em volta dessa parte aqui, da cabeça da coruja, tem um sombreamento por baixo. Vou fazer tipo de um degradê aqui embaixo, ó. Agora eu vou conectar esse sombreamento aqui. Aqui é bem preto, uma pelagem bem preta.
só reforçando aqui esse sombreamento, pessoal. Agora sim, eu vou começar a entrar com as pelagens. Já vou começar a fazer algumas mechas aqui em branco. Essa é a sobreposição, tá, pessoal, que eu tava falando pra vocês. Por isso que às vezes você tem dificuldade em fazer pelos mais claros, em fazer pelos de animais, por falta de atenção desses pequenos detalhezinhos aqui, tá? Então aqui eu já tô criando algumas mechas de pelo. E agora eu vou trabalhar em cima dessas mechinhas de pelo. Daqui pra lá, a pelagem já fica um pouco diferente daqui debaixo do olho. Então... dá uma sombreada aqui. Jogar os pelinhos brancos. Fica muito mais fácil de visualizar aqui as camadas.
Vocês estão vendo que eu vou construindo pelo por pelo, pessoal? Tem alguns lugares que precisa de um sombreamento, sim, mas tem lugares que precisa dessa construção de pelagem mais detalhada, tá? E pelo é uma coisa assim que no começo é um pouco complexo de você entender, mas depois que você pega o jeito de fazer fica mais fácil, né? Você vai entendendo que é uma sobreposição de detalhes, né? Uma hora você escurece, depois você vem, aplica a caneta borracha, depois você volta de novo arrumando alguns detalhezinhos. Você vai refinando os pelos para deixar a sensação com pelos, para deixar a sensação de volume, de brilho na pelagem, né? Sempre muito importante ressaltar também, deixar sempre a pontinha da caneta borracha bem chanfradinha aí para você conseguir aplicar melhor os detalhes, tá? Aqui, ó, vou puxar esses detalhezinhos bem aqui no olho. A gente vai meio que mesclando, né, alguns detalhezinhos mesmo da pelagem. Beleza, pessoal. Agora vamos fazer outra parte ali. Outra parte mais tranquila, é uma pelagem que parece que tem um tipo de um padrão desenhado, né? Então, vou começar a jogar só um sombreamento aqui. E vou começar a separar essas mechinhas. Vou só mudar a posição da câmera para ficar mais fácil de visualizar. Só que só tô separando mesmo essas mechinhas que tem em volta aqui do olho. Pra mim já ter uma ideia como trabalhar aqui.
Agora eu vou sombrear aqui em volta. Aqui nessa parte, já vou até já colocar logo a lapiseira aqui, que é bem escuro. Além da corujinha ter essa faixa preta aqui em volta, tem outra pelagem que vai aqui por baixo também. Agora vamos passar o pincel. Fazer uma camadinha de sombreamento aqui, ó, pra mim entrar com a laje branca. Essa parte aqui, a pelagem, ela já é mais reta. Ela já não tem tanta curvatura que nem a pelagem aqui debaixo do olho.
ter uma pelagem bem suave aqui em volta do olho. Depois eu vou jogar outros pelinhos pra dar uma disfarçada aqui. E assim a gente vai ajeitando, arrumando esses pelos. Agora eu vou usar uma lapiseira 03 aqui, pessoal, só pra dar uma refinada nesses pelinhos, ó. Dar mais nitidez. Tá aí, pessoal, sobreposição de pelo, de pelagem, né? Agora, eu vou jogar uma sombrinha aqui em volta, que tem outro tipo de pelagem. Vou jogar um HB aqui. Agora aqui, ó, vou vindo com branquinho. Antes de jogar o preto, aqui eu já faço meio que uma técnica reversa, o que eu fiz aqui, né? Que primeiro eu joguei o preto para depois vir com o branco. Aqui eu já vou jogar o branco para vir com o preto por cima.
agora sim, vou vir com um lápis mais escuro. E vamos sobrepor esses detalhezinhos aqui. Agora eu vou voltar aqui de cima de novo, só pra arrumar esses pelinhos aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o like de vocês, comenta, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, por favor, me procure lá no Instagram, Naider Retratos. Acompanhe lá os meus trabalhos, os procedimentos das minhas obras. E se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. E logo, logo, vamos aí continuar dando continuidade a essa obra de arte. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.